gente segue com o João Amorim. Bacana, Valdir. Cara, Bacana, os pesquisadores brasileiros. Nós, né? Eu também sou um pesquisador, só que saí da sala de aula e do campo de pesquisa para vir para esse fronte de batalha aqui. Mas eu sou apaixonado pela minha pesquisa também em linguagem, e a gente vai voltar a fazer isso logo mais aqui também no coletivo. Porque precisa, mas Conde? Precisa. O pesquisador brasileiro ele envolve, ele chama a atenção do mundo todo, né? Quando teve o Ciências Sem Fronteiras, o pessoal ficava alucinado, falando, nossa, mas como eles são bons, né? E sobretudo aqueles que vêm das camadas mais pobres. Exato. E isso é espetacular, porque assim é histórico o preconceito científico que sempre existiu em relação ao Brasil. As campanhas de sucateamento da pesquisa brasileira, de sucateamento das universidades, do ensino brasileiro, sobretudo o ensino público. E ainda assim, apesar de todas as intempéries, apesar de todas as políticas de segregação, de desconsideração da ciência brasileira, o Brasil sempre foi um grande berço histórico, um celeiro de pesquisadores e cientistas da mais fina categoria, da mais elevada capacidade, que se tivessem tido outra nacionalidade seriam baluartes da ciência até hoje. Basta ver Oswaldo Cruz, basta ver Adolfo Lutz, basta ver Berta Becker, basta ver todos os grandes nomes, Nise da Silveira, né? César Latte. Brasil é pura potência, Paulo Freire. Exato. Se você começar a citar nome, não acaba mais. Nossa, a gente fica a minha entrada no programa todo falando de nomes de grandes cientistas, de pessoas respeitadíssimas no Brasil e no exterior, Nicoleles, enfim, para falar dos mais atuais. Nós temos uma característica de produzir bons pensadores, de produzir bons cientistas, e temos uma ciência ávida de conhecimento, de saber, né, e que produz muito conhecimento. O grande problema é que a gente esbarra nessa cultura global de desumanização, exclusão e desconsideração do que não é eurocêntrico, do que não é produzido nos ditos grandes centros de ciência na Europa e nos Estados Unidos, né? Recentemente eu vi uma entrevista, né, falando o seguinte, olha, os países pobres não são pobres, os países em desenvolvimento, os antigamente chamados de países, como foi mencionado agora há pouco aqui, os países antigamente chamados de terceiro mundo, de países subdesenvolvidos, de países pobres, não são pobres, né? Eles só não são vistos como países ricos culturalmente, ricos em ciência, ricos em conhecimento e, sobretudo, ricos em recursos naturais, porque os que se autoproclamam países ricos e desenvolvidos só conseguem afirmar essa mentira porque roubam, porque pilham, porque subjugam esses países ricos. O Brasil é um país riquíssimo, culturalmente, em recursos naturais e, sobretudo, em mentes, em inteligência, em cérebros, tá? Muito embora uma parcela dessa população resolva enaltecer e votar justamente naqueles que não o têm, né? Mas aí é uma outra discussão, um outro tema para a gente abordar. João Amorim, saudade desse menino. Semana passada você também deu lugar aqui. Aí foi maravilhoso o programa. O programa da semana passada foi maravilhoso, adorei. Ao grupo que pede que o Brasil cancele os contratos de armas com Israel. Não cancelou ainda, presidente. Pelo amor de Deus, cancela esse negócio. Que vergonha, não pode. Você está em alta, querido. Né? O Lula, citado por Melenchon, toda a esquerda global, o Bernie Sanders, né, ama o presidente Lula. O Bernie Sanders é fã até do Haddad, pra você ter uma ideia. Né? Imagine do Lula, né? É uma situação que a gente precisa reafirmar, ir para cima e tudo mais. Deixa eu aproveitar, já que a gente falou do programa do João Amorim aqui, que eu quero sempre convidar vocês, né? Toda quarta-feira, às 20 horas, no canal do Conde na TVT, no YouTube da TVT, eu quero fazer a propaganda aqui dos destaques que nós vamos ter na semana. Então, olha só quem que vai estar aqui no 11 News amanhã. O Jamil Chad. Nossa, Jamil Chad, que é um dos maiores jornalistas
setoristas, está em Genebra há mais de 20 anos, está lá, mora lá há muito tempo, traz informações fantásticas, está lançando um livro, tem um dos artigos, um dos textos desse livro, que é o Gaza no Coração, pela Editora Elefante. Fantástico esse livro, uma coisa maravilhosa, uma declaração de amor a Gaza e ao povo palestino. Então ele vai estar aqui amanhã ao meio-dia. Na quarta-feira, amanhã, né, aqui o Fora da Ordem, com João Amorim, Pedro Dalari, que é uma das figuras máximas aqui no Brasil, defesa dos direitos humanos, democracia ameaçada. Então vocês vão assistir uma entrevista fantástica ao vivo a partir das 20 horas. Na quinta-feira eu recebo o Adi Damus para falar da Senacom. Olha só que luxo isso aqui. Também na quinta eu recebo o Felipe Pena, que é um grande pesquisador, um cara absolutamente voltado para a cena política, tá num momento fantástico da vida intelectual dele. Vai estar aqui comentando com a gente também sobre o Brasil, sobre esse momento que o Brasil vive, sob a égide da semiótica, que ele conhece muito bem. E na sexta-feira temos Vera Araújo, que a gente vai falar da pauta de direitos humanos. A Vera Araújo, que é uma das figuras importantes também, ela me mandou aqui, eu pedi para ela, atualiza para mim o teu currículo, Vera. Quer ver o que ela me mandou aqui? Olha, bom dia, advogada, ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. É mole, João. Só isso! Né? Que fantástico, coisa maravilhosa. Fantástico, isso aqui tá ficando bom demais, né? Aquela música do... Olha, eu acho que uma das grandes virtudes, uma das grandes qualidades do teu coletivo, do teu trabalho, que isso é resultado, e para quem não sabe, isso é resultado exclusivamente do teu trabalho, porque para quem não sabe, o Gustavo Conde é o one-man band, né? É o cara que ele sozinho é a banda toda, né? E é o cara que construiu tudo isso que nós estamos vivendo, e já deixar registrado aqui, Conde, o agradecimento não só por me incluir nesse coletivo, mas também pela gentileza de sugerir a criação do programa do Fora da Ordem, né, para somar forças aqui no coletivo. E então, assim, esse trabalho todo, eu acho que é isso, é um jornalismo independente, é um jornalismo de qualidade, encabeçado por você. E a qualidade, meu amigo, dos seus convidados, a qualidade da presença, a qualidade das pessoas, reflete a qualidade e a seriedade da tua competência e do teu trabalho. João, depois eu faço o pix para você que eu te prometi para me elogiar. Beleza, pronto. Obrigado. Obrigado. Que ninguém nos ouça. Ô, João, vamos trazer então um pouco... Eu não sei se você quer fazer algum comentário sobre tudo que o Valdir disse aqui na Rússia, esse último momento. Por exemplo, eu queria te ouvir sobre esse míssil lançado no hospital infantil. O que te parece isso? Como é que você está vendo a cobertura no entorno disso aí? Olha, mais uma vez, é um exemplo, Conde, de todo o cuidado que nós temos que ter, sobretudo nesses temas sensíveis que afetam diretamente os interesses do império, os interesses imperialistas e colonialistas, desse xadrez de reconfiguração de forças geopolíticas que nós temos em andamento em vários lugares do mundo, né? Que, ao fim e ao cabo, no denominador comum, você acaba tendo apenas o interesse financeiro, o interesse econômico, tá? Da primeira vez que eu escutei a notícia em diante, só me pareceu mais uma distorção, mais um factoide ou mais uma eventual fabricação de notícia, tá? Como o Valdir muito bem explicou para a gente, esclareceu, inclusive com referências de diversos veículos de mídia de diversas partes do mundo, né? Porque é isso, as corporações midiáticas brasileiras, elas simplesmente lambem as botas das principais agências de notícia internacionais que seguem os interesses das grandes corporações ocidentais que controlam os principais governos da Europa e o governo dos Estados Unidos da América, né? Porque é o objetivo do lucro. Então, me pareceu desde sempre, né? Olha, se fosse para as forças russas bombardearem Kiev imediatamente, indiscriminadamente, acertando todo e qualquer tipo de alvo, inclusive alvo civil, isso já teria acontecido há muito mais tempo.
Eu Tá? acho assim, é tão descarado que pega mal, né? Pega mal. Sabe? Pega mal. E assim, aí pronto. E aí, quando você vê corporações de mídia brasileiras centrando única e exclusivamente num único ponto e forçando a consolidação, né, de uma única verdade, aí tem. Né? É uma coisa que a gente aprendeu já em muitos anos, tomando muitas pancadas, né? E descobrindo a verdade posterior. Então, eu acho que a análise dele é impecável. Eu queria, Todas. inclusive, deixa eu só atualizar essa situação aqui para o nosso público, né? Nessa terça-feira, a Rússia negou ter atacado um hospital infantil em Kiev e disse que o fogo antiaéreo ucraniano tinha sido responsável pelo bombardeio de segunda, no dia 8. Inclusive, o internauta aqui disse que tem uma imagem de um míssil que seria do sistema antiaéreo ucraniano, de fato, né? A ofensiva aérea lançada sobre a capital e outras cidades da Ucrânia deixou ao menos 41 mortos. Você vê que nem assim, nem com uma notícia que para mim está descaradamente plantada, essa questão da explosão, a Rússia não mata tanta gente como Israel mata, né? 41 pessoas. Não, e a primeira coisa que eu falei que eu pensei quando eu vi a notícia, eu falei, quem falou que é a Rússia que adota o protocolo Hannibal? Né? Que é o protocolo de matar os próprios civis para construir a narrativa, né? De atacar os próprios civis para construir a narrativa. Então, assim, não me parece, né, algo que tenha vindo do Kremlin ou do Departamento de Defesa do Kremlin. Meu querido amigo João, França, toda aquela emoção. Eu falei aqui pro pessoal, deu vontade de sair na Paulista, comemorar a vitória da esquerda francesa. Cantando a A Marselhesa, gente não né? organizou isso, viu? Cantar o hino da França. No domingo eu cantava o hino da França pela casa, assim, os infãs lavando louça, sabe aquela felicidade incrível? Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz pela eleição, mas eu estava ainda sob o efeito. Eu não saí cantando a Marselhesa, mas porque eu ainda estava sob efeito da derrota portuguesa nos pênaltis na Eurocopa para a França. Eu estava pensando que você já ia falar do Corinthians já, que você não está merecendo, não está merecendo. Então tá bom. Com peso no coração eu reconheço isso, não está merecendo e tal. Mas Seleção assim, brasileira, não dá para confiar mais. Né? E fez 10 anos do 7-1 essa semana, né? 10 anos do comemorou 7-1. Com uma derrota maravilhosa. Comemorou mostrando que, né, de onde menos se espera que não sai nada mesmo, nada. Como diria o Barão de Tararé, né? E agora, com relação à eleição na França, foi, sim, primeiro, uma grande vitória da esquerda, isso é inegável, tá? Talvez a maior vitória da esquerda desde a eleição do Mitterrand em 1991, quando ele impôs uma derrota acachapante, não para a extrema-direita, né, mas para uma direita, para uma centro-direita já bem reacionária, que era representada pelo Giscard d'Estaing na época. Tá? Mas o que me preocupa agora é justamente esse coro de euforia à la française, né? Uma euforia à la minute, como diriam os chefes do Le Cordon Bleu. Né? Por quê? Porque, primeiro, né, eu prefiro olhar para outros pontos, mesmo que eu tenha ficado muito feliz com a vitória da esquerda. Né? E eu acho que a Maíra falou uma coisa corretíssima, das muitas coisas corretíssimas que ela fala. Eu acho que essa eleição francesa é significativa por apontar um caminho, uma metodologia para a derrota da extrema-direita nas urnas, que é a União Republicana, que é a união de forças progressistas, mesmo com negociações delicadas no sentido de aquelas candidaturas não tão viáveis serem convencidas a abdicar. É óbvio que dentro do espectro político, o ser político, né, a vaidade do político não tem tamanha empatia ou tamanha preocupação com o social a ponto de abrir mão da própria vaidade. É óbvio que essa abdicação dessas quase 220 candidaturas no total
Não foram de graça, não foram por benevolência exclusiva, né? Isso vai ter um custo político ao longo da formação dos governos, ao longo da formação do próximo governo, ao longo da nomeação de ministérios, não sejamos ingênuos com relação a isso, mas eu acho que a Maíra falou corretamente e acertou muito na sua análise, dizendo que a eleição na França mostra o caminho a ser seguido, tá? E mostra, na minha visão, uma outra coisa também, que esse caminho, essa metodologia, ela não pode ser só às vésperas do segundo turno de uma eleição. Ela não pode ser só às vésperas de um período eleitoral. Ela tem que ser um combate constante, e talvez tenha sido aí o nosso principal pecado ao longo desses últimos 20 anos, desses últimos 15, 20 anos, que permitiu essa cooptação, esse crescimento, esse sequestro, inclusive da verdade, pelas forças da extrema-direita no mundo inteiro, né? Você sabe muito bem, eu também vejo a ascensão da extrema-direita como um fenômeno global, mas também como um movimento global, né? Eu acho que esse episódio na França, ele tem que ter as comemorações dos pontos positivos, a vitória da esquerda, e aí, essa vitória da esquerda através de uma união de forças progressistas, mas agora também temos que começar a analisar a duração, a durabilidade dessa união de forças progressistas. Por quê? Em 2022, o bloco de esquerda quase impôs ao recém-reeleito governo Macron uma derrota legislativa e quase se tornou a primeira força legislativa na Assembleia da República. Isso lá em 2022. Nessa eleição legislativa agora, o bloco de esquerda se tornou a força legislativa mais forte na Assembleia da República. Só que, meses depois da eleição de 2022, o bloco de esquerda rachou por si só, por divergências entre os líderes socialistas e o Mélenchon, por divergências na posição do bloco de esquerda com relação à reforma da Previdência, que acabou sendo imposta, baixada por decreto, porque justamente não se conseguia ter um consenso no parlamento, né? E não vamos nos esquecer que ontem à noite, hoje de manhã, o Macron já confirmou o primeiro-ministro, a manutenção do primeiro-ministro, não aceitou a renúncia do primeiro-ministro, enquanto durar a negociação de formação de um novo governo e da nomeação de um novo primeiro-ministro. Então, mesmo sendo a coligação do Macron, e essa foi a segunda grande surpresa, todos acreditavam que a extrema-direita se tornaria a segunda força no parlamento, né? A exemplo da eleição parlamentar europeia, né? E quem acabou se tornando a segunda força foi a coligação do Macron. Vamos ver como essas negociações, como essa formação de governo se dá. Até porque o governo Macron é um governo que, historicamente, sobretudo nos últimos 4 anos, tem mantido uma média de aprovação em torno de 25% a 28%. Não é um governo baixíssimo. Sempre né? baixo. Olha, queria tanto que o Mélenchon se tornasse primeiro-ministro. Você não tem noção, viu? Mélenchon! Eu queria também, mas eu acho muito difícil. Tanto tempo, é difícil, vai ser eu acho difícil. difícil. Mas, de qualquer maneira, ele preside o partido A França Insubmissa, né? França Insubmissa, que é um nome maravilhoso. Parece o povo sem medo aqui no Brasil. Sim. E ele pode requerer isso, né? Vai deixar a batata quente para o Macron. É a questão da coligação. É a questão da negociação e das coligações. Se ele conseguir formar essa maioria, é ele o primeiro-ministro. João, deixa eu ir para o bate-papo aqui, porque tem recado para você. Quer ver? Ó, o Manuel João está dizendo, como é bom ouvir o João Mourinho e Valdir Bezerra. Parece dupla de bandolinista, né? Ei, Nassif? João Amorim e Valdir Bezerra com vocês aqui. Isso para mim é descanso na vida. Obrigado, Mano. Ribeiro, viva o João no Fora da Ordem. Obrigado. Carlos Adriano Cardoso, o canal History of Science da Universidade de Coimbra divulga pesquisadores brasileiros e portugueses. Olha que legal. Muito obrigado aqui pela dica, querido Carlos Adriano. Marcos, viva Lula, carajo! Tá brincando com o Milei, que tudo que fala põe um carajo no final. Elizabeth Belizio, seu programa de estreia estava excelente, Amorim, tá vendo? Obrigado, Elizabeth. Foi com a Soraya Mislet, que é uma palestina que defende os direitos, uma ativista fantástica aqui. Realmente estava bonito o primeiro programa, está disponível aí para quem quiser assistir de graça, não precisa pagar nada.
Só ir lá e clicar no programa Fora da Hora. Hussein Brasil, Hezbollah segue atingindo apenas alvos militares. Obrigado, Hussein. Reino Unido. Vamos falar do Reino Unido? Vamos lá. Para falar um pouquinho de cada situação. Depois a gente fala dos Estados Unidos para fechar. Como é que você avaliou aí esse resultado, que também é um resultado exuberante, né? Da esquerda, que ninguém sabe muito bem se é a esquerda, mas é o trabalhismo, são os trabalhistas no Reino Unido. Explica, decifra esse enigma para a gente. De novo, né? Foi um resultado significativo dos trabalhistas e da esquerda, principalmente, aí nós podemos dizer da esquerda mesmo, juntando os trabalhistas, né, que são, na verdade, uma centro-esquerda, uma social-democracia ali bem tímida, mas podemos dizer que dessa vez foi uma vitória da esquerda, porque aumentou o número de vitória de candidatos independentes. O Partido Verde britânico, né, que muita gente nem sabia que existia, aumentou o número de cadeiras, muito embora tenham conseguido só 4 cadeiras no parlamento, mas a gente tem que lembrar que, ao contrário do sistema francês, o sistema eleitoral parlamentar britânico é muito mais semelhante, muito mais próximo do sistema brasileiro proporcional do que o francês, né? Então, algumas questões, os trabalhistas impuseram uma derrota, né, acachapante, como você disse, e isso é verdade, mas o sistema eleitoral proporcional britânico ele é feito de uma forma que acaba privilegiando os grandes partidos, as grandes coligações, né? Por isso sempre há uma disputa, por isso que dá a impressão que é um país também bipartidário entre conservadores e trabalhistas, tá? Mas a gente já tinha comentado aqui no 11 News, Conde, que a população britânica estava já saturada, porque aí esses últimos anos foram os anos da consequência do Brexit, da consequência dos desmandos, dos discursos xenófobos, da exploração, né, de toda essa gama de perversidades discursivas que a extrema-direita se utiliza, né? E aqui não estou dizendo que a população britânica tenha se tornado totalmente ou majoritariamente progressista, não é o caso. Há exemplo também de não podemos falar isso da população francesa, tá? Muito embora, e a França ainda com histórico de ocupação nazista, etc., deveria ser muito mais refratária a esses discursos do que outros países. Mas a vitória dos trabalhistas e da esquerda, né? Se você pegar, se eu não me engano, o The Guardian soltou essa semana um mapa comparativo do que foi a última eleição parlamentar, a vitória esmagadora dos conservadores, né? Ainda bebendo da campanha nacionalista do Brexit, né? Na última eleição parlamentar, e agora toda essa pulverização e toda essa fragmentação, tanto de partidos quanto de candidatos independentes e dos próprios trabalhistas. Agora, se equivoca quem acha que, a partir dessa semana, o número 10 da Downing Street vai mudar radicalmente o discurso, né, e as políticas externas e as políticas internas. Tá? Eu acho que o grande desafio desse atual primeiro-ministro, né, é justamente manter essa fervura política aquecida, né? Mas dizendo que foi a tônica do primeiro discurso dele, né? Vamos ter calma no sentido de que as coisas não vão ser resolvidas do dia para a noite, né? Ninguém vai amanhecer com um pleno emprego, ninguém vai amanhecer, né, com taxa de juros baixa, ninguém vai amanhecer com moradores de rua desaparecendo, nem com políticas migratórias e ambientais progressistas, até porque tanto as políticas migratórias quanto as políticas ambientais, principalmente, elas esbarram nos interesses corporativos. Diga. Não, eu só estou sinalizando para eu fazer a transição aqui para ler os comentários. Você concluiu, querido? Desculpa. Concluí. Tá concluído. Não, a situação no Reino Unido, né, é bem complexa. E a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer dessa vez, né? Não tem como prever. Agora que ficou uma ferida muito grande com o Brexit, né? Que deu errado, completamente. Deu errado, total. Total. E é por isso que eu digo que a direita não está com essa bola toda que as pessoas estão falando no mundo mais, né? Acho que
A história é dinâmica, ela é rápida, né? Ela é rápida, mas aí é que tá. Eu acho que aí a gente nunca pode esquecer que os líderes da extrema-direita não são Milei, Bolsonaro, Trump, Le Pen e Orbán. Os líderes da extrema-direita são os poderosíssimos interesses capitalistas que controlam os cordames desses bonecos, dessas marionetes. É o mestre Elon do Musk, teiteiro. E o Elon Mark Musk é o elo mais Zuckerberg. fraco. Eles são os elos mais fracos porque eles se colocam nos holofotes. Eu estou falando dos grandes barões do petróleo que não aparecem. Eu estou falando dos irmãos Cohn, que controlavam a Bolsa de Valores de Nova York. Eu estou falando do grande capital. Querido, agora quando o João Amorim trazer esses temas assim bem complexos aqui, eu já vou sugerir imediatamente. Bota no fora da ordem. Bota por fora da ordem. Convida, porque você tem as relações também importantes aqui nesse mundo geopolítico, para a gente poder desfrutar desse trabalho maravilhoso que você está começando a fazer aqui. Edelgard Hermann está dizendo aqui, verdade é esse, Conde, só tenho a dizer obrigada por todos vocês. Financeiramente não tem como contribuir, mas estou tão agradecidos aos que conseguem manter financeiramente. Querida, não precisa contribuir com nada. Aqui eu nem peço nada mais. Aqui a gente vamos com né? Como é que você... Daí as pessoas perguntam, mas como é que você faz? Não, as pessoas, sem eu pedir, as pessoas fazem as doações e a gente se mantém. Marcelo Nogueira, memória... Olha o grande Marcelo Nogueira aqui, jurista da BJD. Memória, verdade e justiça como política de Estado e não de governo, para começarmos a garantir condições mínimas de justiça e reparação. Abraço, querido Conde Cunca. O Cunca está chegando aqui. Daqui a pouco ele entra. Obrigado, Marcelo. Que honra ter você aqui na nossa Obrigado, Marcelo. Audiência. E vamos conversar também sobre isso. Vamos conversar, desculpa, Conde, só te cortar um pouquinho. Vamos conversar também sobre isso, sobre verdade e justiça de transição, com o Pedro Dallari também. Exatamente. Amanhã, às 8 da noite. Hussein Brasil, 80% dos trabalhistas são cooptados pelo sionismo. Essa história eu não sei, de fato. Eu vou chamar o Hussein aqui para dar uma entrevista para ele. Ô, Hussein, por que você não dá uma entrevista para mim? Miriam de Souza Dantas, o PM inglês não é de esquerda. O PM ou o PT? Acho que é o PT. Não, é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. Ah, o primeiro-ministro. Tá bom, então tá bom. Hussein Brasil, o Workers Party, PT, cresceu em número de votos. José Haroldo Santos Silva, bom dia, amigos da RedeTVT, parabéns pelo trabalho de qualidade. Enquanto o Cunca não chega aqui, vou pedir para você comentar agora a cena nos Estados Unidos, meu querido João Amorim, porque a gente vê aí que tem o Biden não quer deixar, tá, né? Mas, de qualquer maneira, e a Kamala Harris é a favorita, eu queria saber como é que você avalia essa situação, avalia a performance da Michelle Obama, rapidamente para a gente aqui. Vamos lá. Eu acho que todo esse circo armado em torno do debate, desde da própria marcação do debate, me pareceu muito estranho, né? Não me pareceu uma ação unilateral do Partido Republicano, nem dos organizadores do Partido Republicano, me pareceu muito mais uma tentativa de efetivamente queimar o Joe Biden, né, e mostrar o Joe Biden mais fraco, etc. Não me surpreenderia se isso tivesse sido arquitetado ou planejado pela própria Kamala Harris, porque vamos e venhamos, ela entra como vice-presidente na chapa na campanha passada como mulher, negra, filha de imigrantes, etc. E assim que começa o governo, ela é literalmente escanteada, né? Ela perde o protagonismo. Ela é uma política muito ardilosa, né? Uma pessoa que teve uma ascensão política, né? Com muita força e muita avidez, né? No planejamento das ações políticas, né? Agora, todos sabiam desde o início, e é uma tradição no período nas eleições estadunidenses, o candidato em turno, o candidato com mandato, ele que decide sobre reeleição. E a partir do momento que ele decide sobre reeleição, ele só desiste em duas hipóteses: se quiser ou se morrer. Tá? E aí a desistência, na segunda hipótese, a desistência não é voluntária. Tá? Agora, todos sabiam que o Biden não ia recuar, né? Então, eu ainda estou analisando e vendo analistas sérios
dos Estados Unidos, nos Estados Unidos e no Brasil, para identificar de onde tenha partido, talvez, essa cartada, né? essa jogada de Parece que foi uma jogada de mestre, né? Porque parece. O Trump desapareceu das manchetes. Exato, tiraram o Trump das manchetes, ele que vinha no protagonismo e que nada, nem os processos criminais, conseguiam afetar a popularidade dele. Ao contrário, no dia da condenação, da primeira condenação do Donald Trump, né, o número de doações para a campanha do Trump triplicou, né, nos 2 dias seguintes. Então, assim, tiraram o Trump da discussão. E também começaram a especular, né, possíveis nomes, se não necessariamente para suceder o Trump nessa eleição agora, mas tentando apontar uma longevidade ou uma reserva de energia política para o Partido Democrata no futuro, nas próximas eleições, talvez até já dialogando com uma eventual consolidação da vitória do Donald Trump na eleição. Porém, né, veja, Michelle Obama, eu sou fã, o Arbex quer morrer quando eu falo isso, né? O Arbex fica suído quando eu falo isso, mas eu sou fã da Michelle Obama. O Arbex, né? é um recalcado. Eu sou fã da Michelle Obama. Eu acho que só existe um Barack Obama, né? Porque antes de tudo existia já uma Michelle Obama, tá? E não é aquele papo de por trás de um grande homem. Não. Ele só é um grande homem por conta da Michelle Obama. Se você pegar a história desde o namoro deles, etc., né? Ela que enquadrou ele e botou ele no rumo. Mas eu acho o seguinte, seria uma loucura se a Michelle Obama, na minha visão, se a Michelle Obama aceitasse, se o Biden aceitasse desistir e a Michelle Obama aceitasse isso. Primeiro, porque é uma eleição virtualmente já ganha. Segundo, porque ela receberia ataques de todo lado, inclusive ataques fabricados. Ganha para Michelle, né? Para Michelle, né? Mas, João, antes de você completar, inclusive eu acho que eu vou esticar um pouquinho contigo, porque o Cunca deve estar tendo algum problema. O Cunca Bocaiúva, que estava pronto para entrar aqui. Vamos seguir um pouquinho comigo? Vamos lá, claro. Ô, meu querido, pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, é uma missão quase que... suicida, quase. Não, uma missão que não se pode recusar. A Michelle Obama vencendo do maior nazi-fascista. Não, isso sim, mas o problema é o seguinte, de novo, a gente não pode, como campo progressista, na minha visão, tá, Conde? Eu concordo com você. Seria uma vitória, seria uma simbologia enorme, tá? Mas a gente, enquanto campo progressista, e nesse ponto eu estou do lado da Mayra, a gente não pode ficar se satisfazendo com vitórias momentâneas, com rushes de adrenalina momentâneos. Seria uma vitória acachapante? Seria. Mas seria também uma campanha até a eleição duríssima e um governo duríssimo. Né? Veja, mas você não... Peraí, de novo. Diga. Vou refazer a pergunta. A situação não é de tal grau complexa, sui generis, que exija realmente uma generosidade por parte da Michelle Obama. Assim, porque, assim, candidato a presidente não é a pessoa que decide. Não. A conjuntura que decide quem vai ser candidato ou não. O fato dela querer ou não querer não faz a menor diferença. Mas o que eu estou falando não é... É óbvio que seria um ato... Veja, nesse tipo de situação, nesse tipo de questão, é óbvio que você tem que ir para o, digamos, entre aspas, o sacrifício ou, né, lutar pela causa. Isso eu concordo plenamente. O que eu estou dizendo é que ela ganharia, né, como todas as pesquisas apontam, teria muito pouca coisa, quase nada, para a campanha do Trump atacar, porque ela nunca esteve num cargo, né? Ela nunca desempenhou um cargo, tá? Diga. Não, nem como a Dilma, porque a Dilma também nunca tinha sido testada eleitoralmente, mas ele tinha sido ministra. Mas tinha sido, e a Michelle Obama nem isso. Não, nem isso. Muito embora a primeira-dama seja um cargo oficial dos Estados no governo americano. Porém, veja, o que eu estou dizendo é que, assim, sim, você vai para o sacrifício. Sim, você tem que atender a esse chamado, tanto da população, em primeiro lugar, quanto do seu partido, já que você seria uma candidata viável.
Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nós, como campo progressista, nós queremos ganhar jogo a jogo, ou a gente quer erradicar o que o Brecht dizia, né, do ventre da cadela imunda que continua fértil, continua gerando, né? O cio. Não, e o Brecht tem essa frase, né? Ainda é fecundo o ventre da cadela imunda, né? Imundo. O João Enche, encheu a boca para falar que eu quase chorei. Enche. Da mesma forma que eu encho a boca para falar da chinelagem, da fuleiragem dessa família, dessa quadrilha familiar que fica comemorando uma ou outra joia vendida, tá? Então tem essa satisfação pessoal vernacular. Mas o Brecht usa essa frase numa peça dele de 1941, em que ele fala que a maldade é essa cadela fecunda, ainda muito fértil, e que dessa maldade brotam, né, essa cadela pariu o nazismo, o fascismo, o ódio, a violência, etc. Né? Então, a gente, enquanto campo progressista hoje, depois de tudo que a gente já viveu nesses últimos anos, depois de tudo que a gente já viu, né, a gente vai torcer para vitórias simbólicas ou a gente vai torcer e ter uma estratégia para acabar de vez com o ventre da cadela imunda? Tudo isso que você está falando para dizer que a Michelle Obama não precisa se candidatar. Vai a Kamala Harris mesmo. Não, então, acho que nenhuma nem outra, porque ele divulgou uma carta dizendo que não sai. Mas ele vai sair. Você como... Desculpa, João Amorim, como farejador, né? A gente falou das cadelas, não sei o quê, do Cio e tudo mais, do Brecht. Agora vamos falar da parte, né? Os farejadores. O perdigueiro. Farejadores. O perdigueiro. Como farejador de possibilidades, assim como eu, você acha que o Biden vai seguir na candidatura? Porque assim, peraí, deixa eu te dar dados. Claro. Toda a imprensa estadunidense pede para ele sair, com exceção, acho que a Fox News quer que ele continue, porque a Fox News é pró-Trump. Claro, tá torcendo pro outro. Né? Agora, todo o resto, os amigos, os doadores, a Disney, a Netflix, todo mundo pediu para o cara sair e ele não vai sair. É isso que você está falando para mim? Você não acha que nos 45 do segundo tempo vai falar, então tá bom, vai lá? Porque tem gente dando como certo que a Kamala Harris é a candidata virtual. Então, eu acho que, primeiro, só tem uma forma de fazer ele desistir. Porque ele já anunciou formalmente que não vai desistir. Mas você sabe que isso não significa nada. Não significa nada. Historicamente, né? Já ocorreram outras campanhas parecidas com o naufrágio em pré-campanha ou durante campanha de determinado candidato ou republicano ou democrata, tá? Mas não houve desistência com toda essa pressão. O que eu farejo, nas próximas, e não muito tempo, nas próximas 2 semanas, se o número de grandes doadores desistentes continuar a crescer, aí eu tenho uma questão de viabilidade econômica, não de viabilidade política. Isso que está acontecendo. Tá? Mas ainda assim, mesmo se o Biden desistir, eu tenho e aí é faro, tá? É faro e avaliação, né? Não é futurismo, não estou aqui abrindo tarô na frente do computador, mas eu acho que mesmo assim o partido não vai indicar a Kamala Harris, porque tem outros potenciais candidatos para além da Kamala Harris e além da Michelle Obama, tá? Eu acho que Michelle Obama não vai topar, isso é a minha opinião, a minha avaliação. Eu acho que Michelle Obama não topa, eu acho que Kamala Harris está ali em cólicas, se contendo, quase que naquele desenho da Pixar, Divertidamente, ela é uma daquelas emoções... Você acha que ela quer? Eu acho que ela quer muito, se não for ela por trás, se não for ela por trás de toda esse desmantelamento da imagem do Biden, olha, né? Agora, tem uma terceira via aí que, apesar de ser improvável, né, e uma escolha patética, pode vir a ser uma escolha dos caciques do partido, dos cabeças brancas, senis e de fraldão geriátrico
do Partido Democrata, né? Que é o último remanescente político da família Kennedy. Que é o sobrinho esse do John cara Kennedy. parece que ele é mais nazifascista do que Mas o aí, concordo, mas veja, e por que eu estou falando isso? Porque ele já começa a aparecer, a despontar em liderança de pesquisas de quem seria o substituto, tá? Então, assim, é para acompanhar, porque, claro, uma eleição estadunidense interfere no mundo inteiro, né? Interfere na condução política do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para a eleição da França, para o Mélenchon dizendo que o Lula é a referência, e é mesmo, né? Eu acho que o simbolismo do Lula como liderança de esquerda não é só dele vir da classe operária, não é só a história de vida dele, mas, sobretudo, a história recente. O Lula foi a primeira vítima de um esquema de lawfare orquestrado pelas principais forças do neoliberalismo internacional para a cooptação de um país, para a destruição de um país. Né? Então, ele também, por isso, é uma referência para a esquerda. Mas a gente tem que olhar também essa movimentação entre a direita, a centro-direita e a extrema-direita americana. Vamos olhar para todos os lados. Aliás, deixa eu olhar para o bate-papo aqui. Vamos lá. Nosso 11 News. O Hussein está dizendo aqui, não, esse aqui eu já tinha lido, do Works Party. José Haroldo dos Santos Silva. Bom dia, amigos da Rede TVT. Não, também já tinha lido, desculpa. A Elizabeth Beliz. O Reino Unido liberou mais armamentos para a Ucrânia e vai continuar bombardeando o Iêmen. Margarida Staufnegger aqui colaborando conosco. Que nome lindo, Margarida Staufnegger. Forte, né? Fico aqui encantado. Obrigado, Margarida. Fabiano Bin, acho tão grosseiro acusar a cadela do fascismo. Não, mas não é a gente que está acusando, é o Brecht. Ô, Fabinha. Ô, Brecht, a gente só está citando. Fascismo é macho, é violento, é bruto, é anti-ida. Querida, você tem toda a razão. Eu não costumo falar a cadela do fascismo, eu também não gosto de falar. E tampouco acho que também faz sentido penalizar o pobre cão macho, né? O vira-lata do fascismo, por exemplo. Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Acho que essa coisa de gênero não funciona para o animal. Mas, Fabiana, você tem razão, mas foi ela tem razão, não tem? Brecht. Tem razão total. Total. O fascismo é macho escroto, o fascismo é misógino, o fascismo é hétero, é violento, é homofóbico. O fascismo é tudo de ruim que existe nesse gênero masculino patriarcal e retrógrado. Foi só uma citação da frase do Brecht. Claro, não, mas a partir desse comentário da Albinha, eu acho que tanto você quanto eu, vamos cortar essa coisa de cadela. Sim, tá combinado. Tá combinado. Vamos falar. Tá combinado. Uma coisa horrorosa. Está dizendo aqui, Câmara escondeu provas para condenar inocente. Lixo. Exatamente, quando era procuradora. Mas, assim, ninguém está dizendo também que a Michelle Obama, embora eu estou vendo que o João também seja fã da Michelle Obama, eu sou fã por razões também que escapam aqui ao nosso contexto. Mas eu acho ela uma mulher, assim, né, impressionante. Mas ela também tem compromissos, enfim, ela está ali no seio do núcleo da elite democrata estadunidense que é genocida, simplesmente. Não, o presidente estadunidense que mais bombardeou com drones países no mundo foi o marido dela, né? Pois é. A gente sabe que noblesse oblige, né? Com o cargo vem muita coisa boa que você pode fazer, mas você é obrigado a fazer muita coisa ruim também. Mas ninguém chega a essas posições de ápice das cadeias alimentares, né? Sendo só bom ou sendo só progressista, né? Todo mundo tem essa olha a repercussão aqui desse espasmo metafórico da cadela que a gente teve. A Fabiana Binha está dizendo: eu sei, meus amores, vocês são dois machos fêmeas lindos. Que legal! Que eu amo. Eu perder esse carinho com a Fabiana aqui, não dá. Obrigado. Um beijo. Adorei. Maria Inês Amaral, a cadela foi estuprada por um macho, resolvido. Meu Deus do céu. Tá só gravando. Não tem fim. Desenrolando. Falando numa coisa sem fim, meu querido João Amorim, você viu que até rimou, né? Uma coisa sem fim, Amorim. Eu queria... Vamos aproveitar esse momento. O Cunca realmente não pôde entrar aqui. Não sei se ele teve um problema, se ele esqueceu, alguma coisa assim. Espero que esteja tudo bem com ele.
dizer desse relatório da polícia. Vamos para o Brasil agora, que inclusive o Le Monde publicou hoje. O Bolsonaro é manchete hoje na França, né? Quer dizer, o ex-presidente mais bandido chineleiro da história fuleiro, da humanidade. Fuleiro, né? Conta centavos de roubo, né? Escuta, não tem. Ontem as pessoas perguntavam para mim assim: será que o Paulo Gonet, o procurador-geral, vai denunciar? Eu respondi assim: ele não tem como. Ele não tem denunciar. que. Não é se, ele tem que. Né? Comenta pra gente essa situação. Não, começando pela própria questão jurídica, tá? Veja, a denúncia do Ministério Público, ela se baseia em conclusões de inquérito policial. Ela tem, por lei, ela tem que se basear em conclusões de inquérito policial que estabeleçam indícios, tá? O relatório tornado público, o relatório do inquérito da Polícia Federal tornado público pelo ministro Alexandre de Moraes, ele não traz indícios, ele não traz suspeitas plausíveis. Não, ele aponta materialidade de autoria, tá? Então, assim, desculpa, não é prerrogativo. O Ministério Público, diante de um relatório conclusivo de qualquer autoridade policial, o Ministério Público não tem a faculdade de oferecer a denúncia criminal ou não. Ele tem que oferecer a denúncia criminal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Conde, que é o que a gente até em tom jocoso, porque não dá para levar a sério. Não, o fato é gravíssimo, mas a conduta, a condução dessa gente, dessa patuleia, né, dessa malta, né, dessa fuleiragem na condução das questões, mesmo das questões de corrupção, é de uma baixeza, é de um nível tão baixo, né, que não dá para você levar a sério. A gente tem que brincar com a fuleiragem, a chinelagem, etc., né? O que eu acho é que assim, o Ministério Público, né, o Paulo Gonet tem que oferecer a denúncia. A gente tem que ficar atento para essa ação criminal não ser enrolada, não ser retardada por demais, né? E agora as pessoas têm que indicar onde está esse patrimônio, né? Porque já nessa conferência conservadora que apareceu agora, o próprio Mijair, que é assim que eu me refiro a ele, eu não me recuso a falar o nome dele, enfim, não é porque ele é o Voldemort, aquele que não se deve mencionar, não, porque ele é um fuleiro mesmo, porque ele é um Zé Ruela, né, que por uma série de questões foi alçado ao cargo mais importante da República. Tá? Mas já indicou que na próxima eleição toda a família dele vai ser candidata ao Senado. A gente vai ter a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia e a bancada Bolsonaro, né? Ou seja, o que a gente vem falando há muito tempo. O mote rachadinha, os filhos entrando na política, ou seja, o Estado para essa figura é apenas um cabide de emprego e de sustento. Ô João Amorim, olha quem apareceu aqui. O Cunca Bocaiúva, mas o Cunca, cadê você, Cunca? Estou aqui, não está me ouvindo. O que aconteceu? Enquadrar. Não, eu tava corretamente na fila, estava dentro no lugar de aguardo. Tentei sair, voltei. Sabe o que aconteceu? Você esqueceu, você tinha que fazer mais um clique para você entrar aqui no bastidor. Como você não entrou, eu achei que você não veio. Eu estava lá mandando zap para você. Agora você chegou aqui para se despedir, porque nós temos que encerrar o programa. Tudo bem, então, ficou para a próxima. Nós vamos reagendar? Vamos reagendar, tranquilo. Queria tanto conversar com o Cunca hoje. Vamos reagendar, mas eu vou pedir para você fazer uma saudação para o nosso público aqui. Claro. Você pode comentar. A gente ia comentar sobre a comissão, a reinstalação da Comissão de Mortos Desaparecidos. Se quiser fazer um comentário breve sobre isso, meu querido, por favor. Eu acho que só ia comentar, eu ia falar aqueles pontos essenciais, a memória, os recursos, né? Quer dizer, hoje a Comissão da Verdade precisa não só estar no papel, mas ter poder e força. Então,
nós estamos discutindo aqui dinâmicas que efetivamente levem e conduzam adequadamente as ações políticas aos resultados necessários, né? No caso, a condição de restabelecimento da verdade, as investigações, os estudos, a construção, né, de todos os processos que identifiquem as circunstâncias das mortes e desaparecimentos, assim como a abertura de novas buscas e questões que estão num sentido mais aprofundado para o âmbito social dos camponeses, dos indígenas, dos quilombolas, além dos companheiros militantes. Dá tempo de fazer mais uma pergunta rápida aqui. João, fica com a gente, que daqui a pouco a gente se despede todos juntos aqui. Você ficou frustrado com a demora da reabertura da comissão? Por que você acha que demorou tanto? Bom, as condições parece, obviamente, que houve uma tentativa de negociar com o poder de tutela militar. Nós, evidentemente, somos um país sob tutela militar, o poder de polícia é sempre baixo mão militar, nós vivemos em contextos e vivemos no 8 de janeiro condições muito específicas que permitiram sair, quer dizer, um leve velamento não levou uma GLO, um leve velamento, e o fato paradoxal de que as forças, tem a ver um pouco com essa conversa, né? Por que as forças bolsonaristas e militares não levaram a termo o golpe? Porque eles ocupavam todos os postos materialmente significativos, cargos, poderes, recursos, clientelas, quer dizer, que vantagem teria um sujeito que já estão com elementos de poder, como mostra o Congresso, quer dizer, todo o espaço político brasileiro é majoritariamente ocupado por essas forças que têm o poder de definir as emendas parlamentares, a condução. Além disso, tem os seus gabinetes, tem suas estruturas. Tudo aquilo que essas forças acusavam, quer dizer, o que acontece? Um golpe faria como aconteceu em 64. Os processos civis, as representações políticas, os eleitos perderiam posição. E a capatazia emergeria, quer dizer, sempre o que de certa forma permitiu a vitória do Lula foi também uma divisão no campo adversário, não é? Um conjunto de contradições que não só a grande frente, não só a resistência, né? Então é isso, Então, eu acho que o atraso tem a ver com esse cenário do 8 de janeiro, com esse cenário de fragilidade da democracia brasileira, que nós podemos voltar. Perfeitamente. A gente vai reagendar, daí a gente vai conversar com mais cuidado sobre todos esses detalhes aí. Eu quero te agradecer, pedir desculpa também para o público, para você mesmo, Cunca, porque acho que você esqueceu de acionar o último botão para entrar na sala e eu achei que você não estava aqui. Como eu fui seguindo aqueles comandos, não, estava dito, você está na sala e ele já está te vendo, estava escrito isso. Estava escrito isso, está aqui do lado, esse que está aqui, você está na transmissão, todos conseguem ver e ouvir você, estava escrito no ver, não no ouvir, porque eu não você te vi. Eu voltei umas 2 vezes. Na terceira, eu consegui agora entrar. Eu esperei, mandei uma mensagem em paralelo também no WhatsApp. Eu vi que você tentou ligar aqui. Mas tudo bem. Da próxima vez a gente faz um teste mais... Falha minha, mas vocês levaram um tema mais candente do ponto de vista penal, né, e criminal, delicado, né, que é a imputação do presidente e o problema brasileiro. É um paradoxo. A fala dele é paradoxal, né? Que no Brasil o poder policial é muito grande, ele instaura o processo, de certa forma, o que não deveria ser assim. No entanto, é paradoxal que eles sejam vítimas do próprio poder policial que eles alimentam, que é esse poder policial que define o processo de instauração, né? Que leva à decisão judicial de atuar no processo. Ele já vem materializado como caso, né? Os juízes ou o Ministério Público acabam não investigando, eles assumem a acusação policial a priori. Gente, obrigado a todos, continuem na nossa programação, felicidades, nós estaremos de volta amanhã às 11 horas, pontualmente com mais um 11 News, e um grande beijo para todo mundo. Valeu, João, valeu. Beijo para vocês, obrigado, Cunca. Viva o Cunca! Valeu.